Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os seus ombros, será chamado Conselheiro Admirável, Deus conosco. A alegria do Natal, por vezes pode ser manchada, ou por nós, ou por a vontade que Deus quer instaurar no meio dos homens, porque sem dor não há alegria. A dor do parto será sempre a primeira fase para a alegria do nascimento. E é essa alegria que nós hoje celebramos na nossa Igreja, para que neste feliz dia de Natal os nossos corações se voltem para Deus, um Deus que veio habitar no meio de nós. Oferecemos ao Senhor esta Eucaristia, para que Deus nasça também nos nossos corações. Ao celebrarmos, nós que estamos aqui presentes, ficamos unidos a todos aqueles e aquelas que não podem estar aqui neste lugar e nesta hora. Recordamos ao Senhor os nossos irmãos doentes, ou porque avançados pela idade
preservam a pouca saúde que têm, mas também aqueles que, de longe ou perto, nos estão seguindo através dos meios de comunicação social. Pedimos por cada um de nós e por todos vós que não estáis aqui presentes, porque no único altar cabem todas as intenções. E nós, diante do altar da luz de Belém, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criaste o homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo.
resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu canto, braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor nosso Rei. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por seu Filho, e quem fez herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho o esplendor da sua glória e imagem da sua substância, te sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade dos céus e ficou tanto acima dos anjos,
quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, tu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no, todos os anjos, ou todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Sejam todos bem-vindos à celebração do Natal 2020. Certamente um Natal que vai marcar as nossas vidas. Deus escolheu esta geração. Escolheu-nos a todos nós. Alguém ontem me dizia: poderia Deus ter escolhido uma outra geração para dar esta prova de confinamento? Mas Deus escolheu-nos a nós. Então nós somos as testemunhas vivas desta vontade de Deus que nós fazemos dificuldade em aceitar. Não há outro modo de aceitar a vontade de Deus
do que fazer a sua vontade. Por outras palavras, poderemos dizer que quem não quer o que Deus quer, acaba por querer o que Deus quiser. Mas esta luz que nos vem do presépio, esta luz de Belém, não esta luz física que de facto também nos vem de Belém, mas a luz de Deus que partiu da gruta de Belém, vista, adorada, contemplada pelos olhos de Maria, vista e contemplada pelos olhos estarrecidos de José, é esta mesma luz que hoje, 2000 anos depois, chega até nós. O Natal, assim como o conhecemos, tem vindo a celebrar-se há cerca de 400 anos, mais ou menos. E durante estes 400 anos, nós, homens e mulheres de todos os tempos, de todas as idades, de todas as gerações, tivemos a oportunidade de reconhecer que naquela luz de Belém estava a vida, porque primeiro estava em Deus, mas ela veio ao mundo. E ao longo destes 400 anos, vem na minha mente, de pobre sacerdote e anunciador desta novidade, desta notícia, vem à minha mente, mas sobretudo ao meu coração, que estes tempos, ou este tempo, não foi ainda suficiente para compreendermos os grandes mistérios de Deus, que quer viver conosco, quer viver em nós. E o homem sem Deus não é nada, nada. Basta ver a angústia e a tristeza de poder viver só, alimentando-nos daquelas parcas batatas ou bacalhau de uma consoada. A alegria não se faz do que comemos. A alegria e a paz não se busca naquilo que a nossa boca ingere. E é por isso que Jesus, ao vir dar a vida ao mundo, a vida pelo mundo, quer nascer e reinar no coração de cada homem. E Deus só pode reinar no coração de cada homem quando este abrir a porta da sua casa. Uma casa só pode viver com luz, só pode ter luz se nós acendermos a luz. Mas se essa luz vier de fora, eu tenho que abrir a porta, a janela, os buraquinhos todos, para que essa luz possa entrar e penetrar nos ângulos mais escuros das nossas casas, ou da casa da nossa alma. E nós, neste Natal, sentimos como que essa luz não entrou e penetrou. Não foi por vontade de Deus, certamente. Eu acredito que Deus queira sempre o melhor para nós. Dá a impressão que este remédio desta luz, esta paz que foi dada aos homens há 400 anos, se fosse um remédio, ao longo do tempo foi tão diluído que já não faz nada. Jesus já nada pode fazer. O remédio do corpo e da alma, o médico nada pode fazer. Esta luz já não se acende. Se fosse um remédio, estava tão diluído que a água, ou água com esse remédio, nada fazia e nada faz. E é por isso então que também no início desta Eucaristia dizíamos que a alegria de um parto é sempre precedida de uma grande dor. Sabem-no aquelas que foram mães ou que são mães? Não há alegria sem dor.
E pode ser que a nossa humanidade esteja a atravessar as luzes do parto, esta luz e dores do parto, que antes de ter a luz plena e a paz de Deus, é preciso passar pelo parto. Cada geração tem o seu parto, a sua dor. E pode ser que esta nossa geração encontre neste confinamento, nesta limitação da nossa vontade, dos nossos passos, encontrar o remédio que só nos vem de Deus, a paz de Belém. É esta paz que nós hoje confundimos quando dizemos tudo é bom, na paz, na boa. As religiões são todas iguais, todas têm a sua coisa. Toda essa paz e essa luz é peace and love. É como se fosse uma paz aparente que só se encontra quando a vida deixa de existir. Essa paz do cemitério, em que já não há brigas nem contendas, mas enquanto nós estamos para acolher a luz, temos que lutar como a mãe luta, com todas as forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Se não fazemos como Herodes quer matar a vida, é mais simples, incomoda, Deus incomoda, e se não incomodar, não é Deus, não é Deus se não incomodar. Ele incomoda-nos como incomodou Herodes. Mas depois do medo, os anjos dizem aos pastores: não tenhais medo, anuncio-vos esta alegria, esta paz, que só nos vem de Deus, de Deus. Neste Natal 2020, Jesus quer também nascer todos os dias. Vamos deixar-nos incomodar com a sua presença. Nós somos filhos de Deus. Poderemos contemplar a natureza e todas as coisas criadas, mas a paz e a harmonia e o amor não se encontram na unificação de todas as teorias ou de todas as arvorezinhas, numa paz universal que leva a viver numa casa comum que a natureza nos acolhe. Essa casa comum não é este mundo. Este é de passagem. E se nós não gritarmos que a casa comum é o meu corpo, o templo do Espírito Santo, onde habita Deus, nós confundimos as coisas. A casa comum não é a Terra, não é este planeta que nós habitamos, não é a ecologia, não é as plantinhas ou as pererecas que Deus colocou para o nosso serviço. É Deus, a nossa casa é Deus, porque aí viveremos eternamente com Ele. Aqui é passageiro, é apenas uma gruta. Ele não teve lugar e Ele quer encontrar lugar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, Ele quer onde reclinar a cabeça. É então este verbo, a palavra que é Deus, que se faz carne, que quer encontrar uma gruta, uma casa para ser acolhido, não para viver para sempre. Essa casa ou gruta que ele encontrou, a casa ou a gruta, o aconchego com que nós, graças a Deus, vivemos nesta fausta ainda Europa, não é nosso, é passageira. Se aquela gruta fria, gélida, a cheirar a vaca e a burro, fosse definitiva para Jesus, se a casa que todos os homens encontram fosse definitiva, nós estabeleceríamos então a nossa morada definitiva. Mas a vida que é eterna procura uma habitação eterna. E Deus, se não nasce no nosso coração e vivermos unidos com Ele, com essa luz,
e paz que Ele, só Deus, pode dar, nunca encontraremos a paz da nossa alma. Porque nós, para aqueles que partem, pedimos: dá-lhes, Senhor, essa paz eterna, não aquela lá de baixo. Não, aí não há guerra mais, mas nos céus sofrem violência, entre aspas. Os céus choram cada vez que nós, seus filhos, não olhamos para as estrelas que ainda brilham e no dia 25 de cada ano nos são dadas a contemplar como Deus que ainda está e vem no meio de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao Pai que nos concedeu o dom inestimável de Jesus, confiamos a nossa oração e o nosso louvor neste dia santo, dizendo: Deus Pai, escutai-nos. Deus Pai, escutai-nos. O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os povos que vivem a experiência da opressão, pelos que sofrem nestes dias a dor da aprovação. Resplandeça sobre eles a vossa luz, que ilumina e consola. Por eles vos dizemos: Deus Pai, escutai-nos. Multiplicastes a alegria, aumentastes a felicidade. Bendizei, Senhor, todos os que neste Natal abrem as portas aos mais pobres, aqueles que decidiram não dar apenas coisas, mas o seu tempo e as suas capacidades a quem precisa. Aqueles que no silêncio rezam pelo bem de todos, recompensai-os com a alegria da vossa presença. Por eles vos dizemos: Deus Pai, escutai-nos. O seu reino será eterno e a paz não terá fim. Nós vos apresentamos, Senhor, os sofrimentos dos povos em guerra. Iluminai as consciências dos grandes da terra para que encontrem soluções adequadas, para que acabem as vitórias à custa do sangue versado e da destruição de países inteiros. Por eles vos dizemos: Deus Pai, escutai-nos. Um menino nasceu para nós, Senhor, que quisestes nascer nosso irmão. Ensinai-nos e ajudai-nos a respeitar-vos, a vós e à vossa palavra, para que na nossa vida não seja guiada pelas modas e por ideias vazias do nosso tempo, mas pela vossa verdade. Sede para nós o caminho, a verdade e a vida. Por isso vos rezamos. Deus Pai, escutai-nos.
Deus falou-los de muitos modos. Hoje fala-nos por seu Filho, Senhor. Hoje, na nossa terra, quisestes que juntássemos à tua Mãe, Nossa Senhora do Amparo, à nossa alegria. Fazei que sintamos sempre como a nossa Mãe do Céu e que nos alegremos com ela pelo nascimento de Jesus. Por isso vos rezamos. Deus Pai, escutai-nos. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo dom deste Natal. Dai-nos a graça de fazer uma profunda experiência da vossa misericórdia. Misericórdia que renova e salva. Isto vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho humano, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar no pão e vinho de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação, e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor,
verdadeiramente santo, e sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, que Ele tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os anjos, os arcanjos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estamos a terminar a nossa celebração do Natal. Queria desejar a cada um de vós e às vossas famílias, também em nome do Sr. Padre Luís Ferreira, um santo e feliz Natal. É um tempo em que a proximidade não é o nosso forte, mas podemos estar próximos mesmo não estando na presença daqueles que amamos. Há muitas maneiras de estar próximos, mas neste dia que a paz de Jesus brilhe e reine nos corações dos mirenses e de todos os homens de boa vontade. Oxalá e Deus queira que este dia 25 seja celebrado por nós, por muitos anos, numa alegria e numa luz com outros sabores. A bênção de hoje é também extensiva às vossas famílias, porque neste dia de festa em que Jesus nasceu, Deus abençoa o mundo com a sua luz e com a sua paz. Pequeno recadinho, daqui a bocado iremos pelas 14h30, a imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora do Amparo, irá percorrer as ruas de Miradair numa visita inédita, mas que ela quer fazer porque a levamos. Quando Deus quer o que o homem quer, ela está na nossa casa, à nossa porta. Então reservemos um momentinho para a saudar, nem que seja no silêncio, aquela mãe que a todos nos acolhe, uma mãe que a todos nos espera na sua casa. Deus, que vos chamou das trevas à luz admirável, derrama abundantemente sobre vós a sua bênção e vos fortaleça na fé, na esperança e na caridade. Amém. Dê-vos
faça testemunhas da sua verdade diante dos vossos irmãos, como verdadeiros discípulos de Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz nas trevas. Amém. Como os santos magos, guiados pela estrela, encontraram o menino no presépio de Belém, possais vós também, no fim da vossa peregrinação sobre a terra, encontrar com alegria a Cristo, luz de Deus. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.